Olá, bom dia, queridos alunos. Preparados para mais uma aula de português? Então vamos lá? Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o que é romance de aventura. Vamos lá saber um pouquinho sobre isso? Os romances de aventura compõem o gênero da literatura que gira especialmente em torno das viagens, do mistério e dos perigos. Um ingrediente essencial dessas obras é a ação, a qual domina a cena e é fundamental para o desenrolar da trama. O personagem principal enfrenta grandes desafios e realizações extraordinárias. Nós vamos ver isso no conto de aventura sobre a viagem de Lilliput, um clássico da literatura muito bonito. O Mundo de Aventura, leitura 1, Viagem a Lilliput. Dentro desse conto, vocês irão encontrar o discurso indireto livre. O discurso indireto livre é resultante da mistura do discurso direto e indireto, caracterizando-se como um processo de grande efeito estilístico. Por meio dele, o narrador pode não apenas reproduzir indiretamente as falas dos personagens, mas também o que eles não falam, mas pensam, sonham, desejam, etc. Nesse sentido, o discurso indireto livre corresponde ao monólogo interior dos personagens, porém expresso pelo narrador. No parágrafo 8, depois do primeiro ponto final, eu fragmentei aqui para vocês. Lembro das minhas promessas e vocês terminam até o final do parágrafo. Até o final do parágrafo. Esse é um exemplo de discurso indireto livre. Nós já vimos nas aulas anteriores que quando a fala do personagem é apresentada de forma direta, sem intermédio do narrador, sendo introduzidas por verbos de locução, ocorre o discurso direto. O discurso direto é aquele onde nós usamos os travessões para indicar a fala, o diálogo do personagem, tá? As falas dos personagens apresentadas de forma indireta, por meio da voz do narrador, é caracterizado por discurso indireto e apresenta os verbos de locução acompanhados da conjunção que. O discurso com fusão da voz do narrador e a voz do personagem em que não são empregados sinais de pontuação, a palavra que e verbos de locução é chamado de discurso indireto livre. Já vimos no slide anterior, mas para reforçar. Usado para expressar pensamentos, emoções, sentimentos, reflexões. Nele são conservadas as interrogações, as exclamações e as frases que os personagens teriam dito e a forma como teriam dito. Ok? Página 72. O que é relato de viagem? Tem o objetivo de compartilhar experiências vividas em uma viagem. Organizada em forma sequencial, é usada uma linguagem subjetiva com o uso da primeira pessoa e os verbos do passado. São publicados em livros, jornais, sites, blogs. Página 82. Isso aqui é um gênero meio parecido com um diário, né? Só que o diário você relata as coisas de todos os dias, né? Aqui é um relato que você faz de uma viagem, de uma experiência que você viveu. Aí você faz esse relato de viagem, tá bom? Por isso que ele fala assim que ele vai compartilhar experiências vividas, então já passou, né? O verbo vai estar no passado e a linguagem vai ser subjetiva. No texto Namíbia, o autor faz esse relato de viagem. Percebam os verbos no passado. No primeiro parágrafo, veja o verbo demorei. Está no passado. Mais verbos. Deixou, gostei, pudesse. Então, como é um relato de viagem, os verbos
serão usados no passado, ok? Boa leitura! Vocês vão amar os textos. Nós vamos ver agora um pouquinho sobre o uso da vírgula, mas antes vou falar nos sinais de pontuação de uma forma geral. Os sinais de pontuação são empregados para dar expressividade aos textos, para demonstrar a entonação de uma fala, seja a vírgula, a exclamação, a interrogação, 3 pontos e assim. Toda a pontuação usada, ela vai dar uma expressividade aos textos, ok? A vírgula é usada para isolar expressões explicativas, como as expressões isto é, ou seja, ou melhor, quer dizer, aliás. Exemplo: seu computador precisa de uma boa proteção, isto é, de um bom antivírus. Também a vírgula é usada para isolar os termos que compõem o endereço, como no exemplo: procure-me no meu escritório, vírgula, na Avenida Bom Sucesso, vírgula, número 13, vírgula, 5º andar, vírgula, sala 502. A importância da vírgula em nossos textos é para dar ao nosso leitor uma explicação, né? Para que o leitor entenda aquilo que eu estou querendo dizer. Quando eu não uso a pontuação adequada, o meu texto ele fica confuso. Ele pode ter 2 ou mais interpretações. Então, é necessário o uso da vírgula, porque eu usando a vírgula, eu vou isolar expressões que eu quero explicar. Eu vou isolar elementos que compõem, no caso aqui que nós vimos, um endereço. Elementos que compõem resumos. Então, é necessário a vírgula dentro dos nossos textos. E na nossa fala, as pausas, para que a pessoa que está nos ouvindo possa entender o que eu estou falando. Ou quando estou fazendo uma leitura onde há os sinais de pontuação, a gente tem que dar aquelas paradas, a gente tem que dar aquela entonação na voz, ok? Desejo a vocês uma boa aula, bons estudos. Se houver alguma dúvida no meio do caminho, me procurem. Façam as atividades propostas na apostila, que é muito importante, porque é através das atividades que surgirão as dúvidas. E aí vocês me procuram para que a gente possa estar solucionando essas dúvidas. Nossa próxima aula será a prova. Eu desejo a vocês um bom dia e uma boa aula. Até a próxima!